Boa noite a todos, bem-vindos à nossa Masterclass, Gestão Genial ou Avançada de Conflitos pelo Autoconhecimento. Meu nome é Eduardo Saldanha, sou diretor de uma escola de Rose Method, em Lisboa, e hoje vamos partilhar convosco como fazemos mensalmente uma partilha do conhecimento que é um conhecimento que é ancestral e que é fruto da nossa experiência já com o professor de Rose nos últimos 60 anos. E hoje vamos entrar dentro da mecânica dos conflitos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu gostava de começar pelas dúvidas, pelo simples razão de nós temos uma hora, e uma hora é sempre tão pouco tempo para falar e para contextualizar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu começaria pelas dúvidas. Se não, vamos introduzir o tema e dar-vos o. Vamos dividir, digamos, o nosso tema em duas partes. Iniciamos aquilo que eu tinha programado para discutir convosco. Então, se alguém tiver alguma dúvida, levanta o braço e coloca dúvida. Senão eu vou avançando já com aquilo que eu tinha preparado para nós refletirmos. Pronto, então vamos começar. Só para nos organizarmos, vamos falar de gestão genial de conflito. Eu vou explicar porque é genial. Pelo autoconhecimento. Temos dois pontos-chave que ele permite esta hora. Percepção de como é que ocorrem os conflitos para ter uma visão global do que é que está a ocorrer enquanto existe esta confrontação entre pessoas. Estratégias reais e execuíveis para driblar os conflitos como deve ser. Tá bom? Eu vou despartilhar outra vez, porque eu gostava de falar e olhar-vos nos olhos. Então, se puderem abrir a câmera, vai funcionar muito melhor. Muito bem. Vamos falar de conflitos. Tanta coisa para dizer. Olá, Bruno. Olá, Pedro. Esta masterclass visa dar-vos ferramentas deste método extraordinário, que é o The Rose Method, que é um método de ação, ou seja, nós temos pouca teoria e temos muito know-how de aplicação prática de como gerir conflitos. O ponto final, que é o ponto, nós temos aqui vários alunos, o ponto final dos conflitos não é chegar a um ponto onde eu já não consigo entrar em conflito. O ponto intermédio que nós queremos atingir, que é o mote desta aula, é assim, 10 conflitos. Eu hoje em dia, em 9 em 10, eu sofro uma alteração das minhas emoções, o respectivo pagamento biológico dessas emoções densas, e muitas vezes ou reajo de uma forma agressiva, ou guardo a agressividade para mim, que vai produzir o mesmo efeito, mas em vez de ser no outro, produz o mesmo efeito em mim próprio. Sim, 10 vezes, eu uma vez gerir as coisas mais ou menos, e 9 gerir mal, nós ficaríamos muito felizes de alterar. Em 9 vezes eu passo a gerir bem, e uma vez eu não sou santo, eu ainda permito que isso ocorra. E obviamente não vai ser como uma aula de uma hora que nós vamos fazer essa migração da nossa vida. O que eu hoje quero partilhar convosco são reflexões estratégicas, diretas, sem teorização, daquilo que ocorre durante os conflitos entre seres humanos. O primeiro ponto é, sempre que ocorre um conflito, o conflito ocorre e é impossível evitar conflitos. Eu acho que estamos de acordo. Ou seja, sempre que, por exemplo, temos aqui a Ana tem um interesse, vem trabalhar para a minha empresa. A Ana tem um interesse em ser aumentada. A empresa tem um interesse em não aumentar tanto a Ana porque vai impactar os custos da empresa. Então, há como que um conflito, porque ambas as partes têm interesses distintos naquele relacionamento. Então, duas pessoas bateram com o carro. Eu posso dizer, olha, eu não quero pagar porque eu acho que não tive culpa. O outro diz a mesma coisa. Temos um conflito de interesses. Esses conflitos de interesses vão ocorrer inevitavelmente sempre que nós nos vamos cruzando nas relações sociais. Aquilo que nós desenvolvemos com os nossos alunos e, na minha percepção pessoal, há 20 anos que eu trabalho com o The Rose Method,
é a parte mais genial do nosso método, para aqueles que são alunos e para aqueles que estão a conhecer, é a gestão de conflitos, é a gestão de relacionamento. É subversivo para aquilo que as pessoas estão habituadas a gerir os conflitos. E hoje vou tentar partilhar-vos até que ponto é que isso pode ser interessante. Quando eu quero gerir conflitos sem haver confrontação. E essa confrontação é a parte em que entram as emoções e entram de uma forma desvairada, em que eu reajo muito próximo aos animais, quer seja em agressividade com o outro, quer seja agressividade comigo mesmo. Então, é por aí. Eu queria vos perguntar uma coisa. Vamos lá. Exemplos práticos. Vocês estão num comboio e vão viajar, por exemplo, Lisboa-Porto. De repente entra um senhor com 2 filhos e sentam-se nas cadeiras ao lado das vossas e os filhos dele começam a pôr os pés em cima dos bancos e começam a saltar, enfim, com os pés em cima dos bancos, os pés que vieram pelo chão, ou seja, vão sujar os bancos. E talvez alguns de vós gere algum tipo de conflito, no sentido, esta pessoa não tem noção nenhuma. Porque eles, ou seja, o pai está a deixar os filhos pisar os bancos, vêm as pessoas a seguir vão se sentar nos bancos sujos. Enfim, acho que qualquer pessoa educada vai sentir que alguma coisa não está correta. No entanto, alguma indignação que algumas pessoas pudessem sentir nesse momento, essa indignação vai sofrer uma alteração se eu vos disser que isto foi um caso real, se eu vos disser que aquele pai e a pessoa, no caso, insurgiu-se, olha, desculpe lá, não tem vergonha, então os seus filhos estão a sujar os bancos, e depois veio a pessoa a seguir, e o pai disse, desculpa, é que a mãe deles acabou de falecer, eu estou desnorteado. E a pessoa de imediato disse, não, desculpe, deixa lá isso, sujem os bancos, depois limpam-se. Ou seja, quando nós vemos um condutor no meio do trânsito a ser um hooligan, fazer cruzamentos, parece que está a fazer um rally. A nossa natureza é observar aqueles eventos, primeiro a nossa imagem e com a pouca informação que nós temos. No entanto, se alguém me disser que a mulher daquela pessoa, ou o homem daquela pessoa, ou alguém importante para aquela pessoa, o filho, acabou de dar entrada no hospital com um acidente grave, nós automaticamente arranjamos uma desculpa para aquela pessoa de ela estar a ter um comportamento que não é tão civilizado. Então, onde é que eu quero chegar? Os conflitos surgem sempre de uma base, de uma falta de compreensão pelo outro, no sentido de conseguir perceber as raízes daquele comportamento. E isso vai nos levar a um ponto onde, quando eu começo a escavar os comportamentos humanos que nós temos, sempre que eu observo algum comportamento que é desviante, nomeadamente pessoas que são grosseiras, pessoas que são muito agressivas, mal educadas, se nós tivéssemos a capacidade de mergulhar na vida daquela pessoa, na infância daquela pessoa, nos estímulos que aquela pessoa teve, talvez, com uma boa dose de serenidade, nós concluíssemos que aquela pessoa é uma vítima. Onde é que começa o culpado, onde é que começa a vítima? E essa é uma das bases dos conflitos, é quando o meu ego... Vamos partir deste princípio. Se não houvesse egos, ou seja, o conceito de egoidade, da dicotomia entre eu e o outro, não havia conflitos. Ou, por outras palavras, se eu tivesse a capacidade de entrar na vida de outra pessoa, na cabeça dela, sentir, ter todo o historial que pesa na vida dela, não havia conflito algum. E isso, vamos deixar aqui como diz o nosso colega Fabiano Gomes, pausa dramática. Ou seja, quando nós tendemos a observar um conflito, e até hoje, nestes 20 anos, quantas vezes eu tive alunos que me vieram falar dos conflitos com os chefes, com os subordinados, com os colegas, e inevitavelmente nós não queremos saber dos colegas, nem do chefe, nem do subalterno. Porque o conflito ocorre dentro daquele indivíduo. O chefe, o transeunte, o condutor, apenas é um estímulo para algo que já existe dentro da pessoa. Eu acho que vi para aí a Nátia, se ela não estiver aí. Fechem, por favor, os micros. Fernanda, por favor, mantenha o micro fechado, está bem? Fernanda, já desliguei o seu micro. Por exemplo, eu tenho aqui um copo com água. Esse é o nosso célebre exemplo. Este copo com água que eu tenho aqui, se o José der um encontrão no meu braço e eu entornar a água,
nós diríamos que a culpa é do José. E estamos de acordo. Eu não fiz nenhum tipo de ação para entornar a água que tinha dentro do copo. A responsabilidade de ter água dentro do copo, essa é minha. Eu podia ter café, Coca-Cola, sumo, ou outra bebida qualquer, ou chá. Ou seja, se alguém é agressivo para nós, e a minha reação é de agressividade com essa pessoa, com a justificação de que eu tenho razão porque ele fez-me qualquer coisa, uma visão mais assertiva sobre o ocorrido dir-nos-ia, sim, a pessoa agiu com agressividade para ti, mas a outra pessoa tinha agressividade suficiente para responder em volta. Então as duas criaram sintonia naquela reação. Faz sentido para vocês? O mindset, a perspectiva com que nós vemos a interação com o outro, muda tudo. Aquela extra de informação que eu tenho quando ocorre um conflito, se eu tiver um pouco mais de informação que eu possa ver aquela mesma ocorrência de uma perspectiva mais ampla, às vezes o agressor passa à vítima. E quantas vezes ocorre entre nós, temos aqui vários alunos, eles vão melhorando grão a grão, nada, não há magias, é uma melhoria contínua, mas real, efetiva, validável. Alguém é agressivo e a pessoa está muito bem naquele dia, está forte, está numa estabilidade interna muito boa, e alguém diz, desculpe, se puder fazer alguma coisa, o seu dia deve estar a ser mais pesado hoje porque estou a ver aqui muita gente. Ou qualquer outra atitude que demonstre que eu estou receptivo ao outro, mesmo quando ele é agressivo. Imaginem que vamos a um guichê dos Correios e a pessoa é extremamente grosseira e agressiva. E nós simplesmente dizemos, desculpe, se calhar é melhor voltar noutra, ou se calhar é melhor voltar noutra altura, ou este dia deve estar a ser complicado para si, que estou a ver que tem muita gente. Mas, ou seja, sem segundas intenções. Não pode ter aquele timbre de voz de quem tem dor de cotovelo e de quem ficou melindrado. Tem que ser honesto. Essa honestidade de respeitar que o outro possa estar alterado, que o outro possa estar agressivo, sem que isso represente que eu próprio fique agressivo com um animal que foi acossado e agora tem que se defender daquela agressividade, é isso que nós chamamos no The Rose Method liderança. As pessoas falam liderança, conduzir as pessoas. A verdadeira liderança é o exemplo de mim próprio. E eu nada melhor do que o meu exemplo do que a gestão dos meus próprios processos internos. Então, liderar muita gente e não conseguir liderar as próprias emoções é uma liderança para nós secundária. Digamos que é periférica. A verdadeira liderança é a gestão da minha personalidade, da minha vida física, emocional e mental. Alguma dúvida até aqui? Podem me falando. A compreensão do contexto em que os fenómenos ocorrem torna-se algo estratégico. Qual é a questão? Essa compreensão advém do autoconhecimento. Ou seja, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro, porque a nossa natureza é muito semelhante. Quanto mais eu conheço os meus instintos para ter medo, para sentir ciúme, para sentir até ódio, quanto mais eu conheço os instintos que estão dentro da nossa parte animal, mais eu olho para o outro e digo, é normal, aquilo ocorre também com as outras pessoas, ocorre com toda a gente. Quando o nosso... Quem tem animais de estimação, que ama mesmo de coração, nosso cão, gato, etc. A Helena tem, levantou ali muitos dedos. Helena, quando o cão, o nosso animal de estimação, o seu, por exemplo, rouba comida, o que é que a Helena faz? Talvez fique um pouco chateada, faz ali uma tentativa de educação, mas não dura mais do que um dia, para não chatice. É rápido. E volta a amá-los porque é assim mesmo. Esta reflexão é um bocadinho subversiva, mas ela vale a pena ser feita. O nosso instinto, apesar de termos um neocórtex que nos permite controlar 2 a 4% das nossas ações, o nosso instinto é exatamente igual ao dos animais. E um animal um gato, um cão que roube comida ou que tenha uma atitude que não é ética,
Nós perdoamos porque sabemos que aquilo é a natureza dele, é a natureza animal. Mas quando olhamos os humanos, ou seja, nós, o sapiens sapiens, em vez de nós avaliarmos comparativamente com o cão ou com o gato, em que já fizemos um progresso extraordinário, nós às vezes avaliamos à imagem de Deus, ou seja, como se a pessoa tivesse que ser perfeita. E avaliamos a outra pessoa como se ela tivesse que agradar aos meus paradigmas atuais, como se ela tivesse que encaixar o meu mundo e não me exigir a mim adaptar-me ao outro. E essa é a utopia em que as pessoas vivem. Que os outros têm que se adaptar a si mesmo e esperar que os outros sejam perfeitos na sua forma de estar e na sua ética. Então, essa é uma das perspectivas. A forma de nós, a forma que o autoconhecimento se vai processando, o que é o autoconhecimento? É o conhecimento que eu tenho de mim próprio. Vamos colocar assim. Eu posso estar com o corpo direito e não ter a mínima consciência que tenho os pés tensos ou os ombros tensos. É uma falta de consciência corporal. Eu posso ter algum tipo de emoções que não tenha consciência que as tenho. Simplesmente vivo no automatismo. Alguém me diz algo e eu reajo na hora. Então, estou no patamar animal, nada contra, não somos maus por isso, porém eu estou na base. Estou igual aos animais e a todo mundo. Eu não estou num progresso de evolução interior nessa atitude. Essa atitude de bom senso, ela é validada por dois parâmetros principais. Ou seja, como é que eu avalio se estou no bom caminho relativamente à minha evolução pessoal? Os dois parâmetros são se o meu bom senso está a melhorar, ou seja, se eu me torno uma pessoa mais ponderada, menos impulsiva, menos de radicalismo, ou seja, de coisas extremas, e mais ponderada. A energia certa, na força certa, na altura certa. E o outro patamar, que é muito mais fácil ainda de validar, porque o bom senso é mais relativo, é a forma como eu trato os outros. Todos. Os que estão acima, os que estão abaixo, os que estão ao lado. É o meu comportamento no tratamento dos outros que eu vou validar o nível de evolução daquela pessoa. E isso bate diretamente na forma como eu giro conflitos. Vamos dizer o seguinte: quando alguém é cordial conosco, é muito bem educado, é fácil eu gerir conflitos. Estamos de acordo? Alguém é bem educado, pronto, é fácil. Mesmo que a pessoa falhou, mas foi bem educada, bom, é fácil de gerir. O problema é quando encontramos alguém que é grosseiro, ou alguém que é agressivo, ou que é mal educado. Aí é que nós vamos colocar à prova a nossa real capacidade de gestão de conflitos. A gestão de conflito, a base da gestão de conflitos, nasce dois conceitos primordiais, um chamado civilidade, que é um conjunto de atitudes que permitem viver em respeito comum entre todos, respeito, integração e empatia entre todos, e a cordialidade que vem de carro, de coração, que é a capacidade que eu tenho de agir com transparência e conexão com o outro. A civilidade e a cordialidade estão muito mal desenvolvidas na nossa sociedade hoje em dia. E esse é um dos parâmetros para para uma boa gestão de conflitos. A gestão de conflitos, ela tem um impacto tão drástico na nossa vida que hoje em dia alguns estudos sugerem que quando a pessoa sente raiva, aqueles impulsos de raiva, o QI, a pessoa fica mais burra. Ou seja, há uma substância chamada triptofano qualquer coisa, não me recordo o segundo nome, e que baixa drasticamente, tornando a pessoa com menos QI. Outro estudo sugere que a pessoa perde 20% do QI quando está emocionalmente muito afetada. Ou seja, quando eu me emociono, eu estou a impactar não só os meus relacionamentos, como impacto o meu nível de QI, o meu nível de prestação na vida. A gestão de conflitos deve partir de um ímpeto de inteligência e de uma não alimentação, ou seja, não estímulo de uma parte animal de deixar que as emoções se manifestem e eu fique estupidificado. Quando nós agimos sobre o jugo das emoções,
quando elas são em demasia, a pessoa vira estúpida. No sentido, não é que ela seja estúpida, ela tem uma atitude que não é racional. As pessoas, quantas vezes nós vemos pessoas que estão emocionalizadas e dizem coisas horríveis, no dia seguinte arrependem-se, porque elas estão sob a influência das emoções. Logo, estão num patamar subconsciente, elas não estão plenamente racionais. Dúvida até este ponto. Fez sentido para vocês? Qual é a base ou porque é que os conflitos ocorrem? Qual é o passo a partir daqui, desta nossa reflexão? Todos sabem que criar empatia faz parte da gestão de conflitos. Todos que sabem que uma pinga de compaixão ajuda a gerir conflitos. Acho que não é novidade para ninguém. Então, por que é que nós não fazemos? Ou não fazemos tal como gostaríamos? Uma coisa é o saber intelectual, é o conhecimento intelectual que aquela pessoa tem. E nós vivemos numa sociedade que dá uma primazia esdrúxula às questões intelectuais. Se há um estudo que disse, pronto, então é uma verdade absoluta. E nem se valida a qualidade desse próprio estudo. Para eu fazer esta gestão de conflitos acontecer, eu tenho que tornar-me, ou seja, eu próprio fazer o trajeto de me tornar um líder nessa gestão de conflitos, pela experiência prática e não por detentor do conhecimento. Eu podia-vos colocar aqui uma lista das vantagens em gerir bem os conflitos e daquilo que nós temos que fazer para gerir os conflitos. E seria uma lista que vocês aprendem, que giro, muito, muito interessante, e não acontece nada nas nossas vidas. Para que haja uma gestão efetiva, uma melhoria dos conflitos, eu hoje trago para vocês duas reflexões. Tá? Duas formas que têm que coincidir as duas ao mesmo tempo para que a pessoa dê um pulo significativo na gestão de conflitos com outras pessoas que querem coisas diferentes, em que eu aprendo a driblar esse conflito. Apesar de, antes de entrar nestas duas áreas, apesar de os conflitos ocorrerem por causa do ego, eu não devo reprimir as emoções para não haver conflito. Isso muitas vezes é uma noção que passa, muitas vezes errada até, quando nós dizemos controla-te, Joãozinho, controla as emoções. Não faças isso. E a pessoa pega naquela emoção e dizer algo e não disse. E não disse nada e guardou aquilo que ficou aqui dentro a maturar e a fermentar até. Aí durante essa noite não dormiu, com insónias e com dor de barriga até, se for preciso. Então as emoções são uma energia que tem que estar em fluidez. Elas precisam de manter-se em movimento, em emoção, em movimento. E esse movimento é o necessário para o salutar da pessoa. Então o que nós ensinamos é que essa emoção gerada pelo conflito, ela deve ser canalizada e não deve ser reprimida. Ela não deve ter aquela repressão que gera uma mola que fica ali dentro do nosso corpo como uma mola que depois rebenta. É como se estivéssemos, por exemplo, numa fila para um guichê e a pessoa que está à nossa frente pisa o nosso pé. E nós retiramos o pé. Passado um pouquinho, volta a pisar. Nós retiramos o pé e não dizemos nada. A terceira vez que ela pisa o pé, ele ou ela, nós vamos exaltar-nos e dizer: epá, você é a terceira vez que tu pisa, não viu, não está a ver o meu pé. Ou seja, ele controlou a emoção 3 ou 4 vezes, quando faltou a emoção, foi com aquele caudal todo e vira agressivo. O controle das emoções é receita direta para conflito interno ou externo. Então, o truque não é reprimir as emoções. O truque é aprender a geri-las, a dar um passo, uma dança com elas, que nós chamamos sublimação, que é pegar em algo que vem, uma energia que vem de um lado, eu pego e canalizo para o outro lado, trocando o sinal. Mas eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Por exemplo, no caso em que a pessoa me pisou, em vez de eu estar a aguentar e não dizer nada, por algum motivo de medo ou falta de assertividade, é dizer: opa, desculpa, o de baixo é meu. E tal, bem, foi sem querer. Não faz mal, acontece.
E aí, eu, em vez de um inimigo ou de uma cena feia, eu posso até criar uma pessoa conhecida naquele mesmo exemplo. Isto é muito, também pode ser, hipoteticamente pode ser visto, não sei se já vos aconteceu, ou se sabem, quando nós estamos no mar e quando apanhamos uma corrente marítima. Eu tive há uns anos atrás um grupo de amigos, jovens, éramos todos ginastas na altura, e eles foram para a água e veio uma corrente marítima que os começou a puxar para trás e eles começaram a nadar para a costa. E não sei se sabem que isso acontece. E a pior coisa que podemos fazer, qual é que é? É remar contra a maré. O que acontece, e acontece muitas vezes, e até fica uma dica, sempre que se formos apanhados por uma corrente, espero que não, a dica nunca é remar para a costa. A dica é, porque estou a remar contra a corrente, eu não vou ter força para a vencer, vou ficar cansado, começo a desesperar, porque eu não me vejo a avançar, e é um problema sério. Eu tenho que pegar, em vez de pegar, ou seja, eu estou num ponto, eu vou nadar paralelo à costa, sem ser contra a corrente, e vou fazendo pequenos desvios, e vou sair lá na frente, uns 500 metros, ou nem que seja 1 quilómetro à frente, e saio são e salvo da água. Ou então nadar mesmo a favor da corrente durante um tempo, e depois, passado um pouco, voltar a nadar para dentro. É contraintuitivo. É a mesma coisa nos conflitos. O intuitivo nos conflitos é eu fui agressivo, então eu vou ser agressivo de volta. E esta ser agressivo de volta, há um outro curso, um outro momento em que nós falamos das falácias. Esta é uma das falácias principais e é um paradigma que é bom retirar já, que é, nós achamos, fomos ensinados, o melhor que a sociedade nos deu, mas fomos ensinados que é justo, eu tenho razão, e que é importante eu ter razão. Por exemplo, há uma disputa qualquer, alguém diz que bateu no carro de um ou que bateu no carro do outro. Não, eu não posso ficar a perder. Eu tenho razão, ele não tem, eu vou defender-me. Eu tenho que me defender porque eu tenho razão. Mas se nós pensarmos um pouco, isso não faz muito sentido. Primeiro, as companhias de seguros cobrem tudo. Depois, eu vou estar ali a falar com aquela pessoa, a discutir quem tem razão. Melhor a dizer, olha, não deixe estar, olha, depois as companhias de seguros entendem-se. Estou a comprar uma briga emocionalmente, ou tem um custo emocional grande. Quem sabe aquela pessoa com quem eu bati o carro pode ser amanhã, pode aparecer como um colega de trabalho meu ou alguém que eu vou precisar até na vida uns anos mais tarde. Eu não sei nada. Então, em vez de eu criar um conflito com alguém, e isto talvez possa parecer para alguns um pouquinho disruptivo, mas este exemplo real, o professor de Rose, uma vez em São Paulo, entrou numa bomba de gasolina. Na versão dele, ele não tocou em nada. Na versão do outro condutor, ele teria raspado, digamos, no para-choques do carro dele. E nós aprendemos socialmente, quando há batidas de carro, justifica-se. Há emoção ali, há emoção e vamos discutir. Digamos que os problemas, os conflitos de trânsito, nós aprendemos socialmente que é para lutar por eles. Gera agressividade. E animosidade até. Chega a ser uma coisa de animosidade. E o condutor saiu, você bateu no meu carro, aquele nervosismo todo. E ele respondeu assim, desculpe, quanto é que eu lhe devo? Eu não quis discutir quem tem razão. Ele perguntou, quanto é que eu lhe devo? E nas vossas cabeças de alguns, deve estar a ocorrer um vírus que foi introduzido lá pela sociedade que diz assim, mas eu podia não ter razão. A pessoa podia se ter aproveitado de mim. Nós temos uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de eu tenho pouco e ai se o outro me vai tirar. É tão mais liberador dizer quanto é que eu lhe devo. Vai-se não sei o quê, 100 euros, 200 euros, enfim. Ou se no caso de ser algo assim, de mais montante elevado, dizer, tudo bem, olha, vamos lá para as companhias de seguros que se entendem, você está bem de saúde, eu não preciso ficar nervoso para gerir aquela circunstância. O nosso padrão atual, estou aqui vários alunos, é que nós, se for preciso, nós pagamos para não ter um conflito. Pausa dramática. Se for preciso, nós pagamos para não ter um conflito. Ou seja, um conflito com outro ser humano, com aquelas emoções viscosas, é mais caro do que deixar lá 100 euros e pronto, eu vou de coração limpo para casa. Porque eu driblei um conflito. E vamos lembrar-nos de uma coisa. Ninguém faz isto. Eu acho que eu não conheci ninguém até hoje que fizesse isto como nós o fazemos.
que é, se for preciso, pagar para não ter um conflito, que é um nível de desapego, um nível de gestão das emoções que é muito acima, não é muito comum que as pessoas tenham. A mentalidade normal das pessoas é, mas não é justo. É aquele conceito, a falácia da justiça. Eu não vou alongar muito nela hoje, mas é uma falácia que as pessoas acham que é justo, que tem que haver uma justiça na vida, e não é justo eu pagar porque a culpa é dele. Essa falácia da justiça tem a ver com uma grande ausência, ou pelo menos com alguma ausência de autoconhecimento mesmo. Porque à medida que eu vou conhecendo, quer os processos internos do corpo, quer uma observação mais real, não da verdade individual, mas da realidade que nós vemos à nossa volta na natureza, onde é que está a justiça? A natureza não quer saber de justiça nenhuma. Há justiça? Como assim? Em que ponto é que a natureza tem justiça entre entre a mesma espécie, por exemplo? Não tem justiça nenhuma. Esse conceito é criado por nós homens para nos orientar, digamos assim, e nos permitir viver em sociedade. Mas é um conceito abstrato que nós temos que defender, mas não é que existe a verdadeira justiça. Aliás, quem tem mais poder económico deriva a justiça, deixa os crimes prescreverem, mete advogados, faz não sei o quê. E normalmente as pessoas mais pequenas, no nosso caso os individuais, a justiça serve para esses, que é para esses se precaverem e terem alguma justiça nas suas ações. Os grandes e poderosos, eles driblam a justiça muito bem driblada. Até no pagamento de impostos e outras coisas. Nós apanhamos um piloto, por exemplo, não tem como fugir aos impostos. Um advogado, não tem. Agora, noutra dimensão, offshore, enfim, quem tem mais poder dribla as leis da justiça e deixa os crimes prescreverem e vai de um lado e pede recurso e andam 20 anos naquilo. Enquanto, sabe, não paguem o IVA durante um mês, vamos ver o que é que acontece. Passado 3 meses estão aí, tiram da vossa conta e, se for preciso, bloqueiam a vossa casa. Então, a justiça é uma ideia aparente. Se eu deixar cair este conceito tem que ser justo, deixa lá a justiça. Eu tenho que gerir a minha vida e valorizar que as emoções que eu sinto são relevantes para a minha vida. Vamos entrar então nestes dois, aqui nos duas. São dois canais que eu tenho que desenvolver para me tornar muito hábil na gestão de conflitos, que significa diretamente uma boa capacidade e uma boa evolução pessoal no que concerne à humanidade enquanto humano. O primeiro tem a ver, eu chamo-lhe assim, eu gostei deste formato, que é, são duas áreas que têm que se entrelaçar como uma trança. Uma das áreas tem a ver com a qualidade que a nossa consciência se exprime através de mim. Ou seja, a qualidade que a minha consciência se exprime na minha vida. Por exemplo, quando eu estou estressado, eu estou muito menos tolerante, a minha consciência está turva, eu não tenho clareza, eu torno-me menos claro. Se o meu corpo está cansado, a mesma coisa. Se o meu corpo está enfesado, que vem de fezes, ou seja, a pessoa acumula ali uma tensão potencial e a pessoa fica muito enfesada, que vem desse nome, os intestinos funcionam mal, o corpo não procede às funções naturais de forma saudável. Isso impacta a qualidade de vida dessa pessoa e a clareza com que a pessoa vê o mundo. Já vos ocorreu vocês dormirem mal, terem um dia mais estressado e vocês chegam ao final do dia, é como se fôssemos animais. Não temos aquela clareza, aquele momento, aquela perspicácia que temos noutros momentos. Acho que faz sentido para todos. Ou seja, a qualidade da nossa vida depende do nível de sutilidade, sutil, refinamento, limpeza, que eu conseguir dar à minha parte física, à minha alimentação, à minha respiração, às emoções que tenho no dia a dia e aos pensamentos que eu tenho no meu dia a dia. Ponto final, parágrafo. E a nossa missão de vida, nós temos uma perspectiva do mundo que trabalhar é que é o importante. E é muito importante. Mas quem trabalha sou eu. E antes do trabalho está a forma como eu trabalho. E a perspectiva de as emoções que estão a trabalhar naquele momento, o corpo que está a trabalhar naquele momento e os pensamentos que estão a trabalhar naquele momento seriam o mais sutis possível. Daí advém a maior genialidade
a maior criatividade possível. Vamos dizer assim, eu posso ter alguém mais tosco, então vai beber água e bebe assim água. Mal educado, bruto. Eu não estou à espera que ele vá construir a seguir uma Quinta Sinfonia ou a escrever poesia de primeira. Até pode ocorrer que seja, mas o padrão não é esse. Se a pessoa está embrutecida num dos canais, a probabilidade é que a sua consciência esteja bastante embrutecida de igual forma. Eu sei que o senso comum nós não gostamos dele. Nós gostamos do bom senso. O senso comum é muito fraquinho, até é péssimo. O senso comum há 300 anos dizia que ter escravos é normal. Então nós não podemos confiar no senso comum. No senso comum as pessoas buscam felicidade, buscam para serem felizes têm de alcançar determinado tipo de coisas. Isso é o senso comum. O bom senso diz não há nada disso. A felicidade eu escolho como é que eu estou agora no momento. Não é? Ou seja, é decorrente de causas. Então o bom senso tem uma abordagem completamente diferente. Quais são esses dois canais que nós temos que desenvolver? Este da sutilidade da nossa consciência, ele implica que, para eu conseguir gerir conflitos de uma forma natural, ou seja, pensa aí no seu maior conflito que teve até hoje, em que você mexeu consigo, ele deu-lhe uma volta no coração, nos intestinos, aquilo ficou muito, muito forte para si. Como é que seria possível, para esse mesmo conflito, você ter gerido aquela mesma situação, mas de uma forma sutil, driblando, como se fosse uma dança, sem ficar afetado por isso? Vê uns pozinhos, deu-lhe uma giga-joga. Nós, há casos, temos imensos casos assim, no nosso grupo, de casos difíceis de resolver, e em que, através do treino regular, nós chegamos a esses momentos e nós agimos de uma forma totalmente diferente do que seria 99% da população e gerimos com uma forma de maturidade que é rara. E é por isso que eu digo que este é o core do nosso método, o The Rose Method, que é a forma humana de gerir conflitos. Para que eu consiga ter essa compreensão do outro e de liderar o outro sem que ele me afete tanto, eu preciso, em primeiro lugar, de estar muito forte. E a fortaleza interna advém da sutileza dos canais por onde eu me exprimo, dos meus pensamentos, das emoções, do meu corpo físico. E isto parece algo óbvio, só que não é consciente. Porque eu vivo comigo o tempo todo. Mas esse refinamento, ele exige treino de respiratórios, exige treino dos pensamentos, treino de meditação, treino de mentalização, que é o oposto. Exige uma certa engenharia interna que nos vai fazendo, limando e preparando para eu me tornar tão forte que aquele desafio que era um desafio tão grande antigamente, agora ficou pequeno, proporcional à minha força interior. Não tem outra forma. Ou então eu vou gerir conflitos, mas aquilo vai ser muito esforçado, e vou guardar para dentro, e vai ser algo que vai interferir muito com a minha qualidade de vida. Quando eu falo em respiratórios, eu devo dizer em meditação, eu devo dizer algo que hoje em dia está na moda meditação, está na moda respiratórios. Eu consigo apostar convosco aqui que 95% das pessoas que estão a assistir hoje a esta palestra não sabem fazer respiratórios bem ainda. O ano passado nós fizemos um lançamento digital, temos 600 e tal pessoas. Muita gente que vinha experimentar. E houve alguns deles que recusaram as aulas que nós temos Nós temos uma prática, é um conjunto de técnicas que trabalha tudo ao mesmo tempo. É o all in one. Um método extremamente completo em que nós vamos parte física, emocional, mental e intuicional. E algumas pessoas diziam, algumas delas disseram, não, essa parte eu já sei. E eu sabia que a pessoa não sabia. Eu já tinha visto ela. Já tinha visto respirar. Já tinha visto como ela processa o seu processo mental. Tinha observado. O que ocorre é que, com a globalização, muita informação é partilhada. Isso não significa que, por eu saber ou ter muita informação, faço isto, mais isto e tal, é respiratório.
que eu saiba exatamente para que é que aquilo serve. Há muitos comprimentos, muita profundidade para eu atingir e os respiratórios. Por isso, sei lá, pessoas como eu, que estão há 20 anos e outros colegas que estão há 10 e 15, continuamos todos os dias a treinar respiratórios para tentar ir mais fundo nesses processos. Então não penso que já tem conquistado nada. Inclusive, se faz meditação, eu tenho que vos dizer que hoje em dia a meditação é quase é uma coisa abjeta, porque se forem ao YouTube e terem meditação, nada do que lá aparece é meditação. Nós temos que ter a intenção que há 20 anos, quando eu comecei a ensinar, há 18, e se eu dissesse numa universidade que ia ensinar meditação, as pessoas olhavam de lado. Dá 10, 12 anos, 10 anos para cá, começaram a surgir estudos científicos que demonstram que a meditação é boa para terapia, mais para terapia até. E agora a meditação virou moda em nicho de mercado. E agora há os paraquedistas, que são pessoas que estão à espera dos nichos de mercado e vêm ensinar meditação. Nada contra, faz parte do mercado, das leis de mercado. Tudo top. Mas a verdadeira meditação, ou seja, a forma correta de executar, que não é só fazer meditação sozinha, não é fazer meditação aborrecida, não é assim que se processa. Então, tem que ir às pessoas que praticavam meditação antes dela ser moda, faziam respiratórios antes dos respiratórios serem moda, são as pessoas que estão ali por arte e que vêm de tempos, pelo menos 5 mil anos atrás. Tá? Ou seja, essas técnicas são ancestrais. Esta é parte que nós chamamos das técnicas. Sem ela, não há hipótese. Vamos imaginar assim, tornando isto um jogo. Aqui a Paula Vasques hoje acordou com um nível de energia 6. Se encontrar um nível de desafio 9, ela tem um diferencial de 2 que vai ter que se estressar porque ela não tem como. Ou para dentro ou para fora. É uma questão matemática até. A forma de eu amadurecer rapidamente e eu crescer enquanto pessoa e maturidade, e quando eu cresço enquanto pessoa, eu torno-me mais tolerante com as outras pessoas, que é o que eu falei de início, o primeiro passo é eu crescer internamente. Crescer fisicamente. Não é flexibilidade, é crescer em termos de saúde física, saúde emocional e saúde mental. Ponto. Não tem outro jeito. Segundo parâmetro tem a ver com o nível de compreensão que eu tenho da minha identidade. O que é que significa esta compreensão da minha identidade? Por exemplo, há determinados aspectos que quando que as outras pessoas me fazem, aquilo funciona como um trigger, mas um trigger negativo. Aquilo espoleta em mim uma coisa visceral. Se eu não estiver preparado para isso, eu não estou preparado para lidar com desafios a sério. Por exemplo, imaginando que o Pedro, o nosso rapper, Peter Z, o Pedro, ele tem um valor fundamental para ele. Tem uma questão fundamental para ele, que é a honestidade entre as pessoas. Ele é uma pessoa extremamente honesta, gosta de honestidade. Para ele isso é standard. A vida assenta num padrão de honestidade. Se alguém é extremamente desonesto com ele, aquilo vai abalar o seu mundo, da sua personalidade, da sua identidade. E é aí que nós temos os grandes problemas na gestão de conflitos. Vocês devem reparar que há determinados conflitos que nós gerimos bem e outros que gerimos mal. Nós estamos a falar de conflitos na generalidade, mas eles não são todos iguais. Quando os conflitos tocam nas nossas partes fracas, paradoxalmente também são as nossas partes fortes. Então, como aquilo é tão forte para mim, tão importante, quando alguém ataca aquilo que é importante para mim, vem de lá o animal. É como alguém ataca o nosso filho, o nosso pai. Aí é mais fácil ficar visceral e animalesco do que quando alguém ataca o pai de alguém que eu não conheço. Porque ali eu estou envolvido com o meu ego. Então, essa parte visceral, se eu não fizer um trabalho sobre isso, de autoconhecimento, conhecer-me, como é que eu sou, como é que eu reajo. Quando me falam desta forma, eu vou e sinto isto, depois acontece aquilo. Ok, então já entendi. A minha personalidade tem aqui uns canais por onde eu me expresso naturalmente. Se eu não conhecer esses canais, eu estou à deriva. Estou no piloto automático. E vou ter muita dificuldade em gerir conflitos. E o outro aspecto que mexe muito com a identidade, e que esse talvez seja o mais relevante, é os grupos onde eu estou inserido.
Nós somos seres sociais. O ser humano, ele depende inatamente dos grupos onde estamos inseridos. Se quiséssemos pôr isto em linguagem mais pomposa e científica, o coração de cada um de nós tem um campo eletromagnético, eles sugerem que seja de 3 metros. Ou seja, quando estamos em conjunto, há uma partilha de vários aspectos de nós, não só emocional, como mesmo eletromagnético. Energia uns dos outros. Nós sentimos, precisamente, quando alguém, por exemplo, vem com uma nuvem negra em cima da cabeça e entra na sala e nós já percebemos, vem ali uma nuvem negra. Ele não disse nada, não abriu a boca, nós já dá para ver a nuvem até. Talvez por uns detalhes no rosto sutis, milimétricos, mas nós já percebemos que ali vem uma nuvem. Porque isso funciona assim. Os grupos onde nós estamos e as pessoas com quem eu mais convivo vão definir a minha vida. Uau! Os grupos, as pessoas com quem eu mais convivo vão definir a minha vida. Qual é a extensão disto que eu estou a falar? A Ana vai agora para um novo trabalho. Como é que é o sistema emocional para onde eu vou trabalhar? Eu sempre fico perplexo quando as pessoas mudam de trabalho e só olham para o salário e para as funções. Tanta ingenuidade. Não é isso que importa. Há uns anos atrás havia um estudo que sugeria que 70% a 80% das mudanças de trabalho não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver que as pessoas não se suportam naquele local de trabalho. Tem a ver com as emoções, com a vida que a pessoa leva. O dinheiro é importante, mas não pode ser a razão principal. Isso tem outro nome. Quando a pessoa trabalha por dinheiro, é um outro tipo de profissão. Então eu tenho que validar as emoções do grupo. Onde é que eu vou viver emocionalmente os próximos dias? Então, esse parâmetro ele é extremamente relevante, porque se vou fazer trabalho de respiratórios, de meditação, e vou avaliar onde é que eu posso falhar e conhecer-me com profundidade, e depois vou para um open space trabalhar onde é só cobras e lagartos, aquilo é reptiliano, as pessoas falam mal umas das outras, com causticidade, vai dar muito trabalho. Eu vou ter que preparar-me bastante para conseguir gerir essa circunstância. Então, na altura em que nós escolhemos parceiro, parceira, na altura que escolhemos trabalhos, nós estamos a escolher não só aquela pessoa, mas as emoções que aquelas pessoas têm, o tipo de pensamento e atitude que aquelas pessoas têm. E muitas vezes nós acabamos por decidir por falta de assertividade. Vamos na onda da maré. Nós não gerimos a nossa própria vida, vamos no piloto automático, achar que o destino há de nos dar aquilo que está reservado para nós. Não sejamos ingênuos. Há uma parte da vida que nós não podemos mudar e que tem a ver connosco, mas é uma pequenina parte, um terço. A maior parte das coisas nós podemos alterar. Essas duas coisas, em simultâneo, é que funcionam muito bem. Então, quando eu trabalho a parte basilar, tem a ver com a minha parte física, corporal, emocional e mental, através de técnicas que me içem o nível de energia e, simultaneamente, ter reflexões de aprofundamento de todos os triggers com que eu vou reagindo para que eu, no momento H, eu vá experimentando fazer diferente e ter a energia necessária para a mudança no momento H. Então ocorreu lá uma agressividade de alguém. E eu antigamente reagia mal, também com agressividade. Eu hoje refleti hoje na aula. Hoje dormi muito bem. Amanhã fiz uma aula poderosa, senti-me rejuvenescido. Chego ao trabalho, a mesma atitude. Estou no melhor potencial biológico para dar uma guinada naquele conflito, para ser o líder do conflito e não me deixar de ser manipulado por ele. Manipulado pelas emoções automáticas que os conflitos geram. E as pessoas viram autómatos. Não importa se é Presidente da República, se não é. Normalmente tende a ser uma ação e reação contínua. Como é que eu posso treinar a parte de respiratórios, meditação, técnicas psicofísicas, reprogramação emocional? Eu, normalmente nestas aulas eu permito sempre que a pessoas possam experimentar. Se já fez alguma coisa parecida, para mim é como se não tivesse feito. Mas se quiser vir experimentar connosco, tem que ser com disciplina. Então não vale a pena fazer uma aula e achar que já sabe. Não, tem que fazer durante um período com disciplina, todos os dias, naquelas datas marcadas, para que a pessoa sinta efetivamente o crescimento proporcionado pelas aulas. Então, se for o seu caso, pode mandar uma mensagem no final. Eu permito que você experimente a escola sem compromisso.
Até porque muitas das técnicas você aprende e pode fazê-las depois sozinho em casa. Não precisa do instrutor. Nós gostamos da autossuficiência dos nossos alunos. Eles não precisam de nós para fazer as suas próprias técnicas. Então, se quiser experimentar, mas tem que ser com disciplina. Tá? Se falhou, eu vou alterar o seu período experimental. Fale comigo à parte, mande uma mensagem. Nós deixamos de permitir mensagens no grupo, porque às vezes entram pessoas e gostam de... É normal. Então, ninguém pode mandar mensagens, mas mandem para mim diretamente. O que nós podemos fazer no dia a dia que ajuda em grande medida à gestão de conflitos é uma coisa chamada exercícios, ações de civilidade. Tem a ver com gestos muito simples, singelos, quase de criança, mas que depois têm um impacto que nós não temos consciência ao nível da percepção até do nosso próprio subconsciente da forma de estar na vida. É muito simples. Nós chamamos este exercício 3x3 ações de civilidade. Que poucas pessoas eu vejo aplicarem. Funciona assim. Eu vou acordar de manhã e vou estar focado no ambiente à minha volta, nas pessoas que circulam à minha volta, procurando servir essas pessoas com atos de civilidade. Não é para sermos bonzinhos. Sou muito bonzinho, ajudei aquela velhinha a atravessar a rua. Não é esse o mindset. O mindset é, olha, aquela pessoa precisa de ajuda, vou ajudar ali um pouquinho. Pronto, já está. Eu não preciso do obrigado. É pelo serviço à comunidade. O desenvolvimento desse serviço à comunidade ajuda-me, mesmo que eu esteja num grupo mais hostil até, vira quase um trampolim que me permite sair daquele aspecto de emoção densa e cultivar aquilo que são emoções mais leves e dar-nos uma percepção do outro, como se nos esquecêssemos de nós e estivéssemos focados em atos de civilidade àquelas pessoas que estão à nossa volta. E isso deve ser feito num formato em que 3x3, ou seja, 3x1, 3, 3x2, 6, 3x3, 9. Até 3 ações por dia seria um dia bronze, mau. 6, dia prata. 9 ações por dia seria um dia de ouro e mais 9 diamante. Isso é um exercício que o professor de Rose nos dá há 40 anos. Hoje em dia há uma série de estudos científicos ligados às neurociências muito interessantes, corroborando isto mesmo, em que eles dizem que a partir de 4 estímulos muito positivos para um negativo, a pessoa está no lucro. Se for a partir de 6 ou 7, então a pessoa começa a ficar muito bem. Enfim, consoante o estudo vai variando o número de interações positivas ou negativas. À parte dos estudos, o que nós devemos desenvolver é essa consciência de civilidade de servir o outro, não para ser bonzinho, mas para contribuir. E a quantidade de coisas que nos passam ao lado, de pessoas que precisam de um pouco de ajuda, ou a pessoa tem dificuldade a abrir a porta, ou está muito carregada com os sacos, ou está perdida. Nós percebemos que ela está perdida, mas não queremos saber, porque não é da nossa responsabilidade. Então isso é não vou falar muito sobre isso agora, porque senão alongaria muito. Isso é uma falta de visão e de clareza. Achar que por a pessoa estar ali, eu não tenho responsabilidade nenhuma por ela. Tenho sim. Ela está na minha sociedade, está na minha rua, está na mesma cidade que eu. Eu tenho um pouco de responsabilidade por ela. E essas ações de civilidade são um dos pilares fundamentais para a gestão de conflitos. Se você pratica muitos respiratórios, meditação, já fez o estudo todo da sua personalidade para saber o que é que o ativa e o que é que não ativa, não exercita ações de civilidade, não funciona ainda na perfeição. Só quando eu mudo o chip e eu cuido da minha vida, mas eu estou a ser cívico. É aí que eu emancipo a percepção da minha vida a um outro patamar que eu nem sonhava antes. É como se quiserem, de uma forma assim bem senso comum, bem leiga, é como se para nós sermos realmente, estarmos num estado de felicidade transbordante, eu tivesse de estar altamente conectado com os outros. Não é uma coisa sozinha, que só depende de mim. Tenho um carro novo. Estou tão feliz. Isso é aquelas coisinhas que quase não têm importância. Logo, logo desaparece essa felicidade. E paradoxalmente, eu não vejo ninguém, toda a gente entende o conceito. E vejo poucas pessoas, eu sei que alguns alunos estão aqui que fazem isso, parabéns para eles, mas poucas pessoas fazem isso. E eu gostaria que vocês, estão aqui vários de rosianos, e ter a nossa imagem de marca. Nós somos paladinos da contribuição à civilidade, à comunidade. Está bem? Não é ser ingênuo. Tu me pedis esmola, tenho que dar esmola a toda a gente. Não.
Por exemplo, esmola. Se eu dou esmola a uma pessoa que tem 30 anos, está de boa saúde, eu estou a criar um cancro na sociedade. É um karma que não é nada positivo nesse caso. O karma pode ser positivo ou negativo, é ação e reação. Se eu der a alguém que precisa, porque está mesmo necessitado, aí sim. Se a pessoa pode trabalhar e estou a sustentá-lo só porque a pessoa me pede dinheiro, não. Eu sei que nos ensinaram que dar dinheiro aos pobres, vamos para o céu. Mas talvez a história não fosse bem assim. E as pessoas têm medo, inclusive. Eu tive que fazer treino para isso, porque eu ficava sem jeito. Como é que eu recuso alguém que me pede dinheiro? Nós temos um certo medo de não dar, parece que somos más pessoas. E esses medos não são originais nossos, foram incutidos pela cultura. Então basta aprender com eles. Eu vou parar aqui a gravação para as perguntas fora da gravação, para não me alongar mais. Nem mostrei a apresentação, mas foi aquilo que eu disse.